E é isso, né? Agora é voltar à vida normal. Gente, bom dia, né? Oi, gente. Hoje é sábado. Da rotina nova do Gregório aí, colocando suas coisas. Oi, gente, tô no aeroporto. Eu sou Bruna Justa, eu vim de Natal, Rio Grande do Norte, da Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, onde eu cursei Comunicação Social com habilitação em Audiovisual. Meu nome é Ícaro Carvalho, tenho 22 anos, nasci em Currais Novos e moro em Natal atualmente, estou no 9º período do curso de jornalismo da UFRN. O sonho da vida da minha mãe era ser jornalista, mas a minha mãe, ela me teve aos 16 anos, então assim, eu sou filha de uma mãe adolescente, eu cresci na periferia, então foi muito difícil para ela. E aí ela guardou esse sonho assim no bolso para que eu pudesse fazer, né? Eu não tô fazendo o sonho da minha mãe porque eu sempre quis fazer comunicação. Eu só entrei na faculdade bem mais tarde porque eu tive que trabalhar. Eu tranquei a faculdade muitas vezes para ter que trabalhar, mas eu sempre soube que eu queria estudar e que eu queria estudar comunicação. Eu só não tinha entendido ainda que eu podia fazer audiovisual para o jornalismo. Foi um processo longo. E quando eu entendi, assim, eu me encontrei, sabe? Na época eu estava muito na fase coutinho, né, da minha vida. E aí aquela coisa de dar voz às pessoas comuns é o bastante. E eu era uma pessoa comum até então, porque eu cresci numa periferia que não tinha voz. E ali eu tinha a oportunidade de dar voz a pessoas como eu. Vocês são da RN também? Incrível, eu também sou. Sempre gostei muito de ler, de histórias, de causos, e meu pai sempre foi um grande contador de histórias. Mas eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre. Tinha o sonho, como milhões de brasileiros, de ser jogador de futebol, mas sempre fui muito ruim. E foi aí que surgiu minha paixão pelo jornalismo. A ideia era entrar para trabalhar exclusivamente com futebol, mesmo sendo apaixonado por histórias das mais diversas possíveis. E passei a estagiar em alguns jornais, alguns veículos, e sempre que vinha alguma história curiosa no meio da rua mesmo, isso aqui vale matéria, então vamos fazer. E aí fui pegando um pouco disso e uniu um pouco do futebol com essa minha paixão por essas outras áreas. Acho que hoje eu não estou mais nem sabendo o que é que eu quero da minha vida, de tanta paixão que eu tenho, sabe? Tá meio difícil de decidir. Bom, o Ícaro, ele fica à frente do vídeo, eu acho uma figura muito forte, é marcante quando ele está falando diante da câmera, muito espontâneo, é uma figura muito tranquila com a presença da câmera na frente dele. Os dois trabalham, né, numa situação também que eu acho muito legal, que está em sintonia com os acontecimentos do nosso dia a dia, essa migração dos países mais pobres para os menos pobres está na pauta diária do jornalismo. Agora a gente vai conhecer a casa dele, que é lá no bairro Soledad. Soledad é como ele chama. Bruna e Ícaro são uma das nossas duplas do Rio Grande do Norte, né? Eles vieram com um tema que a gente está falando muita repercussão, que é a imigração de venezuelanos para o Brasil, mas eles tiveram um recorte que para mim me chamou muita atenção, que é esse lugar do interior, Caicó, uma cidade pequena. É meio inesperado que esses venezuelanos estejam nesse lugar e nos faz pensar como é que eles são acolhidos lá, né? A nossa pauta é sobre refugiados venezuelanos. Eles chegaram em Caicó, que é o interior do Rio Grande do Norte, fica a 5 horas da capital. Quando eles chegaram, eu estava de férias do jornal, eu trabalho no jornal com o Ícaro, e eu fiquei muito curiosa para conhecer essa história, essas pessoas, e aí eu entrei em contato com o pessoal da aldeia e fui para lá. Quando eu voltei para Natal, eu
eu fiquei com essa vontade de voltar lá para fazer um material em vídeo. Quando surgiu, né, o Globo Lab, todo mundo começou a falar disso na universidade, eu convidei Ícaro para ser minha dupla, porque a gente já tinha uma parceria de trabalho, a gente estava quase 2 anos trabalhando junto no jornal, a gente já tinha feito muita coisa juntos e a gente tinha essa afinidade. Eu acho que é um processo até meio egoísta, assim, porque cada história que você conta, você dá espaço para aquela pessoa, dá voz, mas aí você aprende uma coisa nova. Quem trabalha com comunicação tem que saber de tudo. E a sua oportunidade de saber, o seu jeito de saber é esse, ouvindo as pessoas. Quem pode lhe dizer melhor do que elas? E estar aqui conhecendo a Globo e trabalhar com um profissional como Caco Barcelos, né? A gente até... Poxa, Caco Barcelos assistiu uma reportagem que nós fizemos, ele deve ter gostado a ponto de dizer, ó, isso aqui tem potencial a ponto de podermos melhorar. E, enfim, tudo um sonho, né, Bruna? E ele ligou pra dar notícia no dia do meu aniversário. E eu primeiro falei, não, é mentira. Enfim, mas tudo isso aqui vai ficar gravado na mente, né? No HD da memória.